Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler a palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Hebreus capítulo 8, verso 10. Irmãos, nessa noite eu quero pensar com vocês um pouco sobre um assunto muito sério que muitos de nós temos faltado com atenção e cuidado nessa área. Eu quero falar hoje sobre vivendo em aliança. Muita gente já não conhece mais princípios e valores de aliança. Por isso nós estamos vivendo uma crise muito grande na sociedade brasileira. Porque as pessoas não entendem mais o que é aliança. É por isso que nós assistimos à destruição de muitos casamentos. Porque as pessoas não entendem o que é uma aliança e o valor de uma aliança. E por falta de entendimento desse princípio fantástico da palavra de Deus, nós temos assistido hoje uma geração de rapazes e moças que vão crescendo e sendo criados, ou sem a presença do pai, ou sem a presença da mãe. Isso quando falamos de casamento. E hoje as pessoas também, além de não conseguirem sustentar o relacionamento conjugal, as pessoas também não estão conseguindo sustentar nem as amizades que elas estabelecem ao longo do tempo. Antigamente, a Ana Maria que está aqui, ela já tem um pouquinho mais de experiência, não é? Graças a Deus pelos anos de vida. Antigamente a gente fazia amigos para o resto da vida. Eu sou de uma geração onde os amigos eram feitos e 40 anos depois você encontrava ele na varanda da sua casa, batendo papo contigo, tomando um cafezinho lá na roça. Meu avô viveu 93 anos e meio. E durante todo o tempo em que eu cresci na fazenda, eu conheci todos os seus amigos, porque eles tinham uma aliança de amizade e que nunca foi quebrada. Ao longo dos anos de vida, até a morte. Você sabe o que é isso? Hoje você briga com os amigos pelo Facebook aí, nem sei se existe ainda, o Instagram, e sai no pau, na confusão, no WhatsApp, pai, daqui a pouco está desfeita a amizade. Porque não entende princípios de aliança, casamento, amizade, igreja. O que dizer da aliança com a igreja? Já era. Eu sou a última geração que é fiel à igreja em que converteu. Eu sou a última geração. Você está me escutando? Depois de mim, depois da Ana e de outros que partirem para a glória eterna, pouquíssimas serão aquelas pessoas que têm entendimento de aliança quando elas se convertem a Cristo numa comunidade. Não estou dizendo que você não pode mudar de comunidade. Mas para que eu faça isso, é necessário que um fato grave tenha acontecido. Nós não estamos entendendo valores mais da palavra de Deus como aliança. Então vamos entender um pouco hoje. Talvez isso pode salvar o seu casamento, talvez isso pode salvar as suas amizades, talvez isso possa salvar a sua história como uma pessoa crente em Jesus. Veja lá o que diz Hebreus 8, 10. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, nós entregamos ao Senhor mais uma vez nessa noite a condução desta palavra, a ministração desse momento,
Espírito Santo, que tu possas, ó Deus, falar conosco nesta hora, trazendo, ó Deus, a vida que há na tua presença para o nosso coração. Ó Deus, que todo espírito de confusão, de distração, que toda situação que o inferno levanta para roubar esta palavra entre o altar e aqueles que escutam, ó Deus, nós estamos repreendendo essa ação em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, no nosso coração e mente, ó Deus, abertura para a tua palavra, abertura para acolher a voz do teu Espírito nessa noite. Nós abençoamos cada pessoa que ouve, que assiste e que recebe esta ministração. Abençoamos em nome de Jesus e proibimos o maligno de perturbar, tirar a atenção ou mesmo sequestrar essa palavra do coração. No nome de Jesus é que nós oramos, amém. Amados irmãos, quando Deus criou todas as coisas, e você começa a ver isso no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Não havia falha, não havia brechas, não havia nenhum tipo de situação que fosse imperfeita na criação de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Adão e Eva, eles viviam naquele paraíso estabelecido por Deus, numa convivência harmônica, numa convivência perfeita e agradável. A Bíblia diz que Adão e Eva viviam em aliança com Deus. Mas um dia, também nos revela as Escrituras Sagradas, que Adão e Eva, eles quebraram a sua aliança com Deus. A Bíblia diz que eles pecaram, e a semente do pecado, ela ficou na genética, no DNA, na forma biológica do ser gerado. Toda a humanidade, a partir daí, foi atingida pela consequência daquele pecado de Adão e Eva, que são os nossos pais biológicos primeiros. E o pecado, diz a palavra de Deus, ele gerou um resultado, a morte. Tanto que em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, morte física e morte também do ponto de vista espiritual. Por causa da quebra da nossa aliança com Deus, por causa da quebra dessa aliança de Adão e Eva com Deus, a Bíblia nos mostra que o Senhor teve que elaborar um plano para que pudesse recuperar o homem, recuperar a mulher, recuperar a raça humana. E então esse plano estabelecido por Deus incluía que seu Filho unigênito, Jesus Cristo, descesse do céu, assumisse forma humana e vivesse entre nós como um de nós, para que através da sua morte na cruz, para que através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, nós pudéssemos novamente ter restabelecida a nossa aliança, o nosso relacionamento e a nossa vida com Deus. Jesus veio para fazer uma nova aliança entre nós e Deus por meio do seu sangue. E hoje, primeiro domingo do mês, nós estamos aqui reunidos também para celebrar a Santa Ceia. E é interessante porque quando você olha para a última ceia que Jesus está celebrando com os seus discípulos, você vê Jesus tomando o pão, tomando o cálice, e ele falando algo seríssimo, quando ele diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja que Jesus fala de aliança, no seu sangue derramado na cruz do Calvário. E a partir da cruz do Calvário, toda pessoa que se arrependeu dos seus pecados e também os abandonou, a partir desse momento essa pessoa, ela é uma semente de Jesus, ela está em aliança com Ele, está redimida, elas são agora pessoas que são consideradas filhos de Deus, com direito à vida eterna por meio do sangue de Cristo. Agora, por causa da desobediência de Adão, a Bíblia diz que veio a morte, a maldição e a derrota. Mas na nova aliança que Jesus faz, a vida, a vitória e há também para nós abundância. Nós somos criados, revela as Escrituras Sagradas e Jesus afirma aqui na última Santa Ceia, nós somos criados para viver em aliança com Deus. Mas nós precisamos entender que algumas das nossas atitudes podem quebrar a nossa aliança com Cristo. E o que tem de pessoas quebrando a sua aliança com Cristo não é brincadeira. Mas eu não vim aqui falar sobre a quebra da aliança. Isso aqui é assunto para outra mensagem. Eu quero falar nessa noite sobre quais são os elementos fundamentais de uma aliança. Quais são aqueles elementos que envolvem uma aliança com Deus, uma aliança no casamento, uma aliança na amizade. Quais são aqueles elementos que são necessários
e que precisam estar presente numa aliança. Veja, em primeiro lugar, eu descubro na palavra de Deus que toda aliança exige fidelidade. Escute isso, toda aliança exige fidelidade. Não existe aliança sem fidelidade. Toda pessoa que é infiel, ela vive um nível de fracasso e de frustração permanente na sua vida. E isso só vai mudar quando ela voltar para os princípios da aliança. Nós, por exemplo, quando desprezamos a palavra de Jesus, quando nós somos infiéis à sua palavra, nós atraímos sobre a nossa vida a maldição. Em toda a Bíblia, você e eu somos instruídos a viver em fidelidade ao Senhor, a proceder corretamente na nossa conduta, na nossa forma de viver, para que nós possamos agradar a Deus. E só tem um jeito de você e eu agradarmos a Deus, é quando nós somos fiéis a Ele e aos valores da sua palavra. As nossas atitudes, elas podem trazer bênção ou maldição sobre nós. As nossas atitudes, elas podem nos levar a ser homens e mulheres frutíferos ou podem nos levar a ser pessoas estéreis, quando nós não mudamos de posição. Toda aliança exige fidelidade das partes envolvidas. Se os princípios das alianças forem quebrados, se a compaixão, a justiça, a retidão, o amor, a fidelidade não forem vividos num processo de aliança, então acontece que ela é quebrada. E aqui entra um problema para o casamento, porque todos os processos da sociedade moderna trabalham contra a fidelidade do relacionamento conjugal. Você liga a televisão, as novelas estão mostrando que é muito bonito a aventura que o marido tem fora do casamento. Você assiste um filme e o filme mostra que é muito bacana as aventuras que a mulher também tem fora do seu casamento. Ou que é melhor, nenhum dos dois deve se casar, porque casamento é uma chatice, é melhor que cada um curta o outro e tenha bastante sexo à vontade, sem compromisso. É isso que eles estão mostrando o tempo todo. Por quê? Porque o mundo odeia a fidelidade, o mundo odeia a aliança. E se o mundo puder quebrar as nossas alianças com Deus, se puder quebrar a sua aliança no casamento, se o mundo puder quebrar a sua aliança nas amizades, ele vai fazer isso para destruir a sua vida. Não existe aliança sem fidelidade. Na aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus, Ele nos revelou a sua vontade. E preste atenção, aqui está uma das falhas graves que nós temos como crentes na nossa aliança com Deus. Se Jesus fez uma aliança no seu sangue, comigo e com você, nos perdoando os pecados, quando nós nos arrependemos e os abandonamos, porque se você não se arrependeu, se você não os abandonou, não abandonou os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados, você não tem aliança com Deus. Você pode ser religioso, pode ser membro dessa igreja, de qualquer outra igreja, não vai resolver nada. O que nos faz entrar na vida eterna é quando nós temos uma aliança de fidelidade com Deus. Mas essa aliança de fidelidade com Deus, ela envolve uma coisa muito séria que nós temos deixado de lado. E o que é que nós temos negado e deixado de lado? O Senhor espera de cada um de nós fidelidade para fazer aquilo que é o seu desejo. E o desejo de Jesus está expresso, por exemplo, lá em Mateus 28:19, quando Jesus diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos. O Senhor Jesus, querido, busca pessoas fiéis entre nós, que estejam dispostas não apenas a receber este sonho, de ir buscar os perdidos. Ele espera de cada um de nós, não apenas que nós possamos receber este sonho, mas que nós também possamos realizá-lo. Jesus quer gente que está disposta a viver de forma a ser referência de fidelidade no cumprimento dessa missão. Meu amado, pessoas fiéis alegram o coração de Deus. E como é que eu e você podemos alegrar o coração de Deus e sustentar a nossa aliança com Ele? Obedecendo, indo atrás dos perdidos, buscando almas que estão aí sem salvação. Há muitos nos nossos amigos
amigos que estão vivendo uma vida frustrada, quebrada, mal resolvida, casamentos destruídos, filhos perdidos para as drogas ou para as confusões, gente que está indo de mal a pior, e nós não estamos mais obedecendo, nem sustentando os princípios da aliança de fidelidade. Jesus espera a fidelidade de mim e de você, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos mandou, ir e fazer discípulos. Buscar as almas que estão sem salvação, perdidas. Pessoas fiéis alegram o coração do Senhor. Pessoas fiéis fazem aquilo que Cristo ordenou na sua palavra. Ser fiel é ter a oportunidade de demonstrar o seu grau de compromisso com Jesus, mesmo diante de cada situação difícil ou desafiadora que você possa enfrentar, porque toda aliança exige de mim e de você fidelidade. E uma das coisas que nós estamos fazendo hoje, como igreja, é sendo infiéis ao mandamento de Jesus. Nós não estamos mais preocupados em buscar as almas que se perdem, as vidas que estão sem salvação. Nós estamos contentes dentro das nossas células com os crentes que já estão lá, estamos contentes com aqueles que já vêm à igreja e que se dizem crentes, mas nós não nos preocupamos com aqueles que ainda não têm um encontro com Cristo. Jesus espera que você e eu possamos cumprir a nossa parte da aliança, a parte da aliança que ninguém poderia cumprir. Ele já cumpriu, que foi morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue pela minha vida e pela sua vida, para nos perdoar os pecados, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. A nossa parte da aliança é que nós precisamos levar essa mensagem adiante. A nossa parte da aliança é que nós precisamos ser homens e mulheres fiéis, com disposição de cumprir e realizar o sonho de Cristo para este mundo. É ir e fazer discípulos, não ir e ficar assistindo apenas culto, não apenas estar dentro da igreja ou dentro de uma célula, mas ir e buscar o perdido. A minha pergunta é: você está cumprindo a sua parte da aliança? Existe no seu coração algum tipo de expectativa para com aquelas pessoas que estão próximas de você e que não conhecem a Cristo? Tem expectativa de buscar elas, de alcançá-las? Eu percebo hoje que nós estamos pouco preocupados com essas coisas. Mas a aliança, ela exige fidelidade da minha parte e da sua. Cristo cumpriu a dele com perfeição. Você e eu precisamos cumprir a nossa também, que é ir e fazer discípulos. Em segundo lugar, aliança exige um negócio que a maioria de nós não gostamos. Aliança exige confronto. Esse é outro aspecto da aliança. Toda aliança exige confronto. Não existe aliança com Cristo, discipulado com Jesus, sem confronto, ou seja, sem correções, sem ajustes, sem olhos nos olhos. O confronto, querido, é a maior demonstração de amor de um pai para com o seu filho. Se um pai ama seu filho, se uma mãe ama a sua filha, ele vai confrontar esse filho. Eu fico hoje abismado com essa falta de confronto, de correção, na vida de muitos pais e mães, que se dizem evangélicos. Eu já perdi a conta das vezes em que vi nesta comunidade, crianças saindo no colo do pai e da mãe, fazendo pirraça, e dando tapa na cara do pai e da mãe. Pastor, ele está assim meio nervosinho, enche o traseiro dele quando chegar em casa, depois de uma boa conversa, com umas 3 varadas, vara fininha, nada que machuque, mas apenas que deixe ali a lembrança da rebeldia dele, para que ele corrija. Nós hoje não entendemos mais os princípios do confronto. O confronto é a maior demonstração de amor que um pai e uma mãe pode dar ao seu filho, que um discipulador pode dar ao seu discípulo, que um pastor pode dar à sua ovelha. Deixa eu dizer uma coisa: se eu um dia te chamar para te corrigir, dê glória a Deus, solte foguete, dê aleluia. Você pode não gostar do que vai ouvir, você pode ficar chateado com o que vai ouvir, mas isso é demonstração de que você é amado, de que você é alvo de oração, de que você está sendo observado por alguém que quer o seu bem. Mas sabe o que acontece hoje? A gente chama o camarada para uma conversa, a gente chama a mulher para uma conversa, a gente diz a verdade que ele tem que escutar e que ele precisa de ouvir, para emendar a vida, para quebrar aquele caráter duro e ter uma decisão na vida. Sabe o que a pessoa faz? Eu não volto mais nessa igreja.
pastor está pensando que ele é quem? Mandar na minha vida? Que ele manda na casa dele. Na minha vida mando eu. Vai nascer alguém ainda que vai mandar no meu nariz. Eu sou a dona do meu nariz. Você é a dona do seu nariz, dono do seu nariz. Se continuar assim, sendo dono de você mesmo, você vai para o inferno. Eu não sou dono do meu nariz. Quem tem que mandar na minha vida é a palavra de Cristo, é Deus. Quantas vezes eu já fui corrigido? Eu me lembro quando cheguei aqui, escute essa, me lembro quando cheguei aqui, eu falei uma coisa que não devia ter falado muito direito aqui, não sei, não me lembro mais, tem tantos anos. Uma pessoa dessa igreja pediu, falou que queria falar comigo, mas uma pessoa muito crente, muito respeitada. Pastor, o senhor podia me atender? Eu fui atender. Ela falou assim, pastor, o senhor falou isso, o senhor usou uma palavra, e ela foi muito infeliz naquela hora. Não era uma pregação não, na hora que eu estava dando uma correção aqui, na abertura da escola dominical, muitos anos atrás. E aquela pessoa sentada diante de mim, eu olhei para ela, ela falou com tanta mansidão para mim, com tanto respeito, você não via nos olhos dela orgulho, vaidade, que eu olhei para ela e disse, olha, a senhora tem razão, eu errei, eu quero pedir perdão à senhora, e eu vou tomar cuidado daqui para diante. Eu sou pastor e uma ovelha me corrigiu. Agora, se ela chega no meu escritório, metendo o dedo na minha cara, ia ser diferente. Mas ela falou com respeito, com amor, tinha preocupação comigo. O confronto, querido, é necessário para o meu e para o seu amadurecimento. Toda aliança com Deus passa pelo confronto, sabe por quê? Porque Deus quer te tratar, porque Deus quer curar o mais profundo da sua alma e da minha alma. Por isso não se engane, você não pode fugir do confronto, não fuja do confronto. Não mude de igreja quando você for confrontado, não mude de discipulador quando ele te confrontar e dizer coisas que você não gosta de ouvir. Não mude de pastor quando o seu líder te corrigir ou te confrontar. Não fique magoado, ressentido, melindrado quando você for confrontado. Não fuja da orientação, da correção ou do confronto. Aqui em Hebreus capítulo 12, no verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: quando somos corrigidos, confrontados, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Você quer uma vida correta e de paz? Aceite quando as pessoas te confrontarem, especialmente se for o seu discipulador, especialmente se for o seu pastor, porque o confronto faz a gente amadurecer, faz a gente crescer. A aliança exige confronto. Lá em Gênesis, no capítulo 32, você tem uma história linda e maravilhosa que mostra como é que Deus nos confronta. Você tem aquele encontro que Jacó teve no Val de Jaboque com Deus, e a Bíblia nos diz que até aquele momento Jacó era um homem trapaceiro, Jacó era um cara difícil de lidar, Jacó ele era um espertalhão, gostava de passar a perna nos outros, antigamente dizia que gostava de dar manta nos outros. E aí chegou um momento na vida de Jacó, que Deus teve que confrontá-lo, e Deus, para confrontar este homem, porque ele era tão duro, que Deus desceu pessoalmente. Deus não mandou um pastor, Deus desceu pessoalmente, na figura de um anjo, uma teofania. Quando Deus se manifesta em forma de anjo, é teofania. Deus se manifesta num val de Jaboque e começa uma luta com Jacó para mudar a vida daquele homem. Deus usa o confronto para descascar da minha e da sua alma todas aquelas coisas que nós entulhamos, querido, com o passar dos anos, e que hoje caracterizam aquele lixo emocional e psicológico que nós carregamos. São as enfermidades que nós armazenamos no coração.
E que Deus, pelo confronto, quer tirar da minha e da sua vida. Por isso o confronto, porque Deus quer entrar aonde nós não queremos que Ele entre. Deus quer dominar na minha vida aonde nós não queremos que Ele tenha domínio. Porque Deus, Ele quer ser Deus não apenas da minha pele, da minha casca e da minha aparência. Ele quer ser Deus da minha totalidade, da minha intimidade mais profunda. Deus quer meter-se em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Deus quer atravessar a minha vida todinha, do início ao fim. Ele quer ser Deus na minha totalidade, e para isso implica em confronto. Por isso Deus luta com Jacó para mudar a vida daquele homem que precisava de ser confrontado. Deus nos confronta e usa líderes para nos confrontar, para que nós possamos entender que a aliança com Deus, ela desemboca em cirurgia no caráter humano. A aliança com Deus, ela vai nos levar a um confronto para que a gente possa ser mudado. Toda relação estabelecida com Deus, que não provoca alteração no caráter do homem, que não muda o caráter da mulher, que não muda o seu e o meu caráter. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não foi encontro com Deus. Se não mudou o seu caráter, se não mudou o seu temperamento, se não mudou o seu modo de olhar a vida, se não mudou, isso foi mera ilusão, é fantasia religiosa barata e improdutiva. Encontro com Deus legítimo, verdadeiro, profundo, Ele produz, Ele gera, Ele faz acontecer na minha e na sua vida uma mudança de caráter. Porque se o seu caráter não mudar, se o meu caráter não mudar, não foi encontro com Deus, foi ilusão. E nós temos um monte de gente iludida na igreja, gente que chega na igreja e não quer mais ser confrontada, não muda. É mal pagador, continua mal pagador, dá tombo nos outros, continua dando tombo nos outros, só está dentro da igreja. Às vezes a mulher é extremamente mandona, autoritária dentro de casa, e ela diz que conhece Jesus e atropela o marido dentro de casa. Mudou coisa nenhuma, não conhece Cristo. Tem um marido que é grosso e ignorante dentro de casa, também não mudou, não conhece Cristo. Se você não quer ser confrontado, você nunca vai conseguir seguir Jesus. Se você não quer ser confrontado, você nunca vai amadurecer na sua vida cristã. Toda aliança passa por um confronto. Deus nos confronta porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Nos confronta para que nós possamos mudar, para que a gente possa experimentar uma realidade nova. A razão pela qual muitas pessoas ainda vivem hoje com a alma cheia de enfermidades é porque elas não aceitam ser confrontadas. Elas não gostam de ouvir verdades. E Paulo diz lá em 2 Timóteo que nos últimos dias, nesse tempo que nós vivemos, em que Jesus está voltando, as pessoas não vão gostar de pastores e líderes que digam a ela o que elas precisam de ouvir. Paulo diz que esse tipo de gente vai procurar pessoas que gostam de falar palavras macias e dóceis e que são como mel. Gente que vai ficar adulando. Deixa eu dizer uma coisa para você, não faça como Caim. Ele matou Abel, e Deus confrontou ele. Onde está seu irmão? Aí sabe o que ele disse? Acaso sou eu o guardião, o tutor, o que fica no pé do meu irmão? Em vez dele falar assim, Deus, eu fiz uma lambança, eu matei meu irmão, e se prostrado e se arrependido, sabe o que ele fez quando foi confrontado? Virou as costas e fugiu. Quem não aceita confronto não sabe o que é aliança. Quem não aceita confronto e foge quando é confrontado à presença de Deus, do seu líder, é gente que vai carregar enfermidade o resto da vida. Ela nunca vai se resolver, ela nunca vai melhorar, ela nunca vai amadurecer, ela nunca vai crescer como ser humano. O confronto desperta, traz cura, nos leva a tomar posição de mudança. Aliança exige fidelidade, aliança exige confronto. E em terceiro e último lugar, a aliança nos dá cobertura espiritual. Jesus é o sacerdote da aliança. Jesus é o Senhor da aliança.
ele disse: este é o meu sangue, o sangue que é derramado em favor de vós, o sangue da nova aliança. Essa é a palavra de Jesus da última ceia. A verdadeira aliança, amados, está em conhecer o Senhor, em ter intimidade com Ele. Porque no Salmo 25, verso 14, o salmista diz algo extraordinário. Ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha o que ele diz no final do verso 14 do Salmo 25: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O chamado do Senhor para a sua vida, para a minha vida, é que a gente aprenda a caminhar em aliança. Aliança com Deus, aliança com o seu líder, aliança com o seu discipulador, aliança com a sua célula. Hoje nós temos uma situação muito estranha na igreja de Cristo, e aí eu me refiro a todas, muito estranho. São aquelas pessoas, escute isso, são aquelas pessoas que vêm às igrejas e elas querem viver a vida cristã sem nenhum tipo de aliança. Escute isso, nós estamos vivendo um negócio terrível. Gente que vem para a igreja e quer viver a sua vida sem nenhum tipo de aliança. Essas pessoas podem ser chamadas de congregados. São aqueles crentes que vão à igreja quando querem. Os congregados é assim, eles vão à igreja quando querem. Eles não têm compromisso com nada. Eles não dão satisfação a nenhum sacerdote. Esses congregados, de vez em quando, eles são ninja. Já viu ninja? Desaparece. Desaparece de uma hora para outra. São ninja. Outros congregados são turistas. Quando tem coisa nova na igreja, eles aparecem, tiram fotos, postam nas redes sociais, mas eles estão todo o tempo passeando entre as igrejas. Estão em todas e não estão em nenhuma. Frequentam todas, mas não tem um sacerdote, um pastor, alguém que lhes dê cobertura espiritual. Não, eles são congregados, mas são turistas. O que nós precisamos entender, querido, é que Deus nos chamou para ser discípulos e não congregados. O Senhor quer que você e eu estejamos debaixo de uma cobertura espiritual, que possa nos orientar, que possa nos corrigir quando for necessário. A diferença entre o discípulo e o congregado é enorme. Você já leu isso na sua Bíblia? Há uma diferença enorme entre quem é discípulo e o congregado, ou aquele que não é. O congregado, por exemplo, ele some, ele é ninja, some. Mas o discípulo caminha sempre perto de você, porque ele tem aliança com você. Ele tem aliança com você. O congregado, ele vai embora. Ele viu alguma coisa, ouviu alguma coisa que não gostou, ele vai embora. Ele vai embora. Mas o discípulo, mesmo que haja conflitos, lutas e decepções, ele permanece porque ele tem aliança. Ele sabe o valor que tem uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Pedro, Tiago e João, por exemplo, abriram mão de tudo que tinham para serem discípulos de Jesus, para estarem debaixo da cobertura de Jesus. Abriram mão de tudo que possuíam. O ato de abrir mão daquilo que eles tinham, de seguir a Jesus, de estar constantemente aprendendo, fez deles verdadeiros discípulos, homens que viviam debaixo de uma cobertura espiritual que lhes garantiu a vida eterna. E aí? Que tipo de ser você é? Você é discípulo ou congregado? Você é alguém de aliança? Você é fiel à aliança? Você aceita ser confrontado?
Você está debaixo da cobertura espiritual de alguma autoridade, algum sacerdote? Porque toda aliança, ela exige cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Então nessa noite, querido, eu quero orar com você, porque nós perdemos o entendimento de aliança. No casamento, nas amizades, perdemos o entendimento do que é aliança na igreja, porque como eu disse no início, as pessoas hoje se separam facilmente porque elas não têm entendimento do que é aliança. Quebram as suas amizades com uma facilidade enorme porque não sabem o valor de uma aliança. Abandonam a igreja quando são confrontadas, corrigidas, ou porque alguma coisa não lhes agradou, porque elas não sabem o valor de uma aliança. É interessante que, e eu quero terminar com essa palavra, que até hoje, quando eu tenho oportunidade, é muito raro essa oportunidade para mim que sou pastor, de estar num domingo à noite, numa outra igreja. Isso é muito raro, porque eu estou aqui com vocês. Normalmente eu faço isso quando estou de férias, aí eu visito uma outra igreja. Mas eu, quando posso estar em Muriaé, na igreja metodista central onde eu fui criado, é muito bacana, irmãos. Eu encontro lá gente de mais de 80 anos, que me viu pequenininho, e elas falam assim: nossa, eu te vi correndo dentro dessa igreja, e você hoje é pastor. Mas eu não falo nada para ela, mas eu penso assim: eu te vi bem jovem e agora te vejo velha. Mas glória a Deus, você está aqui na igreja firme e forte como um jequitibá. Forte. Quantas situações a gente já passou que não eram legais, boas, mas essas pessoas suportaram os ventos fortes e desafiadores. São pessoas que compreenderam o valor da aliança. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Olha, eu espero sinceramente que você compreenda o valor de uma aliança, que você seja uma mulher e um homem de aliança com Deus, com Cristo, que haja fidelidade na sua vida, que haja no seu coração a capacidade de aceitar o confronto, que haja no seu coração a disposição de andar debaixo de uma cobertura espiritual. Chega de ser beija-flor, chega de ser congregado, chega de ser turista. Você aprenda esse valor, o valor de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Meu antigo bispo, que voltou para o Rio de Janeiro, bispo Roberto, todas as vezes que eu me encontrava com ele, eu esperava um momento em que ele estivesse mais sozinho, na hora do café, e que pouca gente estivesse observando, para que a gente não fizesse aquilo parecer, tipo assim, puxando sardinha. Eu olhava bem o ambiente, as pessoas não estavam observando ele, e eu chegava nele: aí Dênio, senhor bispo, a sua bênção. E ele dizia assim: Robert, Deus te abençoe. Você pode achar que isso é pouca coisa, mas ele é o meu pastor, ele é o meu sacerdote, ele me abençoava. Eu me encontrava com ele 2 ou 3 vezes no ano, apenas nas reuniões, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava vendo. O horário do café é o horário que está todo mundo distraído. Eu me aproximava dele e falei assim: senhor bispo, o senhor pode orar comigo? O senhor pode colocar a mão sobre a minha cabeça e orar comigo? Ninguém
eu nunca vi fazer com ninguém. Eu falava com ele, ele me levava para um cantinho, e aí eu fazia isso, pegava a minha oferta de primícia, aquilo que eu já ensinei para muitos aqui, separava 30 avos do meu salário, todo mês, juntava, chegava perto dele, senhor bispo, a minha oferta de primícia e a sua oração, ele me abençoava, orava comigo, ministrava bênçãos sobre a minha vida, intercedia por mim, cobertura espiritual e honra ao sacerdote. Fiz isso por 16 anos, enquanto ele foi meu bispo. Se a memória não me trai, 15 anos ou 16, estou na dúvida aqui. Para mim, sempre teve um grande valor espiritual. A bênção do meu sacerdote. Então, viva em aliança com Deus, seja fiel. Viva em aliança e aceite confrontos. Viva em aliança debaixo de cobertura espiritual. Vai ser bênção para você. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos nesse momento, porque a tua palavra, ela vem para nos orientar, corrigir, ela chega ministrando vida ao nosso coração, e fala ao nosso coração acerca daquelas coisas que precisamos de ter atenção com elas. Meu Deus, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar como igreja, como crentes, como pessoas que confiam em Cristo, que o Senhor nos ajude a viver em fidelidade, em aliança com o Senhor, viver, ó Deus, o princípio da fidelidade no confronto, o princípio da aliança, em que vivemos debaixo de cobertura espiritual. Ó Deus, guarda o nosso coração, para que nós possamos ser homens e mulheres que entendam o valor de uma aliança. Livra-nos de quebrar as alianças que temos com o Senhor, com a nossa família, com aqueles amigos que de fato são pessoas preciosas e tementes ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a viver debaixo de cobertura espiritual, a entender o valor de uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Quantas pessoas resistem a isso hoje? Quantas pessoas vivendo de maneira autônoma, sem nenhum tipo de aliança ou debaixo de qualquer cobertura? Livra-nos de uma vida assim, ó Deus, que possamos viver a nossa vida em aliança com o Senhor e uns com os outros. Nós oramos nesta noite, pedindo a tua ajuda, para que nós possamos ter uma vida desta forma, em nome de Jesus. Amém.